Estava procurando enxergar a figura da parábola. Então eu imaginei assim, um senhor, um dono de uma fazenda, aí ele está lá na frente do celeiro dele, olhando as coisas dele, olhando a produção, olhando aquele monte de saca para fora, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou resolver, não é? E aí ele chega à conclusão, ele mesmo, então faz o seguinte, eu vou aumentar o celeiro, não é isso que ele faz? Vou produzir mais, vou aumentar, porque aí eu guardo todos os meus provimentos lá e aí eu fico tranquilo, sossegadão, né? Mas, por um outro lado, tem a passagem de Jesus, que ele faz uma parábola, dá um exemplo, que nós precisamos tomar cuidado em acumular bens, não é isso? E lá tem aquele senhor que quer guardar as sementes. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos grandes problemas que o Brasil tem é de silos. Silos são os lugares que guardam os grãos. É um grande problema que nós temos aqui no Brasil, inclusive. Né? Como é? Vai cair? Ah, tá bom. E aí, o que acontece? A gente percebe que nós precisamos de mais celeiros. Né? Mas, o que Jesus quis dizer ali, naquele momento, foi que aquele senhor foi mal inspirado, não é? Porque ele poderia muito bem utilizar a sua sobra para fazer o quê? Para fazer um benefício ao seu redor. Não é mesmo? Podia utilizar a sua sobra para isso. Outra coisa que é interessante e curiosa é o seguinte: os judeus, antes da moeda que nós conhecemos, antes das trocas que nós conhecemos, criaram a história do dízimo. E como é que funcionava a história do dízimo? O dízimo, eles tinham que deixar em volta da fazenda, ao redor da fazenda, 10% da produção. Então eles deixavam em volta da fazenda, nos limites da fazenda, um pouco da produção, né? Mas eles não podiam colher. Eles deixavam para que os fazendeiros que tivessem tido problemas com as suas colheitas, seja lá perdeu por qualquer motivo, excessos, pragas ou alguma coisa, não tivessem que buscar o pão da vergonha, que é, ou seja, pedir a caridade. Aí eles iam até as fazendas mais prósperas e eles mesmos colhiam o que era necessário para que eles pudessem passar ali aquele período que eles iam ficar voltando na produção, né? Então ali nós temos a questão também associada à agricultura ali. Mas o que significa isso? Significa que a gente precisa colocar os nossos recursos em favor dos nossos irmãos. Esse senhor queria guardar, obviamente, para quê? Para que ele queria guardar os grãos? Aproveitar a oportunidade de valores mais altos, não é? Ele estava esperando a Bolsa de Chicago melhorar o valor, né? Estava esperando a BSB também melhorar o valor das cotações, para ele chegar lá e falar, não, agora eu tenho. Que é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem visto a falta de sementes, a falta de soja, de milho, de uma série de coisas, e os preços elevados. Então as pessoas que têm o milho, as sementes hoje, obviamente elas estão segurando para ver isso num potencial mais alto, né? Mas que a gente vai percebendo, que a gente não entende nada de política mundial, né? Como é que é? De política... Economia. Tem uma política global, né? Geopolítica, a gente não entende nada disso, mas existem os mais espertos que já compram as produções antes, né? Antes até de produzir, vai lá e já compra, né? Então ele já não tem como guardar para esperar a cotação, ele já vendeu aquilo na cotação antiga, enfim. Mas o que a gente percebe ali é a inspiração desse fazendeiro. Ou seja, o que significa isso para nós? Nós precisamos olhar ao redor de nós. Precisamos olhar fora dos nossos muros. Além dos nossos muros. É isso que nós precisamos fazer. Porque aí na lição mesmo, né? Primeira parte que eu estava lendo, falando lá daquele senhor que queria que dividisse o dinheiro, né? Pediu para Jesus mandar o irmão dele dividir o dinheiro com ele, né? Da herança, né? Falou, mas quem é que me colocou como juiz aqui? Isso é problema de vocês que tem que se virar com isso aí, né? E depois veio a história do celeiro, né?
Mas tudo isso é antecipando uma passagem de Jesus, não é? Falando para a gente do que a gente precisa para viver. Olha os lírios do campo, né? Eles não tecem nem fiam, né? Então estava mostrando para a gente que nós precisamos de muito pouco. É claro que chegam recursos, muitas vezes, para determinadas pessoas, que são recursos favoráveis. A pessoa não vai simplesmente recusar. Ah, tem um trabalho próspero, maravilha, mas o que ela precisa lembrar? De que ela precisa olhar fora dos muros, além dos muros, é isso que ela precisa observar, não é isso? Porque é isso que nós precisamos entender, que para termos a sintonia com a criação, tem uma mensagenzinha bonitinha da Alta de Souza que ela fala assim: glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio abertas às dores. Aí ela continua: mão generosa, mão que adivinha, mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores, Deus te abençoe os gestos de carinho, nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto, noto que a multidão se aprimora ao vê-lo. Caridade, és o dom que nos irmana. Aí, olha o que ela fala agora. O amor de Deus na inteligência humana. Ó. Quando você está na prática da caridade, você está no amor de Deus, na inspiração divina. Só que aquele senhor não estava sendo muito bem inspirado, né? Porque ele queria guardar e não queria dividir. Já falei demais.